Obrigada por assistir. Olá, bem-vindos ao Globaleia. Aqui você encontra o que precisa e deseja saber. Eu sou Ellie Rochenberg e juntos, como sempre, vamos dar uma olhada mais ampla e profunda no mundo em que vivemos. Então vamos ver o que temos no programa de hoje à noite. Vamos momosi, Gabins. A névoa da guerra ou da secretária de guerra. A luta contra o narcoterror está tendo efeito oposto? Que estação é essa? Não é a temporada de festas, e sim de golpes. Benin é o mais recente país africano na lista. Todos os golpes são criados iguais? Sai da frente, Nobel. Agora é a Federação Internacional de Futebol. A Associação Trump recebe o Prêmio da Paz. O vencedor leva tudo. Não são embrulhos, mas apps de lágrimas marcam o melhor presente. Apps de streaming de música usam algoritmos para nos fazer sentir especiais. Antes de tudo isso, estamos atentos às principais notícias do mundo. E esse é realmente um acordo de grande sucesso. A Netflix engole a Warner Brothers por 72 bilhões de dólares. Sim, Hollywood é um monopólio gritante. O gigante do streaming recebe Batman, Casablanca, HBO Game of Thrones. O Sindicato dos Lutadores de Estúdio do Século afirma que sua escrita já está presente, com ou sem teatro. Os proprietários estão alertando que Porter da bilheteria pode desaparecer completamente. A Netflix promete apoio. Os sindicatos dizem que já leram esse roteiro antes. Reguladores nos Estados Unidos da América e na Europa agora detêm as chaves de Gotham. O vídeo matou a estrela do rádio. O streaming está devorando a estrela do cinema. Vamos agora para a Indonésia, onde as enchentes causaram mais de 900 mortes e centenas de desaparecidos. O ciclone destruiu 10 mil casas. A extensão dos danos ainda está sendo avaliada. Aldeias foram destruídas e famílias passaram 3 dias nos telhados sem comida. Até os detentos foram soltos da prisão antes da inundação. Sem outro destino, saques começaram em supermercados. A situação está literalmente com lama até a cintura agora. Desde as forças da natureza até a negligência humana. Inferno em boate de Goa Mata. 25 pessoas à meia-noite de sábado, durante uma noite lotada de disc jockey de Bollywood perto da praia. Então um botijão de gás explode em segundos. Uma cena de morte. O problema é que não é a primeira nem a segunda vez. O terceiro incêndio mortal em local de eventos. No ano passado, 55 milhões de turistas enfrentaram um verdadeiro inferno crônico de segurança contra incêndios, com incêndios mortais. Em Hong Kong, moradores votam enquanto o luto pelo incêndio em Taipo marca o período pré-eleitoral. As autoridades distribuíram ajuda, prenderam suspeitos e buscaram melhorar a segurança dos edifícios, enquanto continuam surgindo perguntas sobre o que realmente aconteceu antes desse incidente fatal. Obrigada por assistir. Acho que terminar a eleição rapidamente, seja qual for o resultado, permitirá que todos voltem a ser cidadãos comuns. E ir ajudar no trabalho de assistência às vítimas do desastre. Acho que esse é o nosso espírito mais importante. Além disso, na verdade, só quando o Conselho Legislativo puder operar normalmente, é que todos os nossos planos poderão ser lançados o mais rápido possível. Assistindo. Se eu for eleito, também espero cooperar com o governo na realização dos arranjos de auxílio pós-incêndio para que as diferentes pessoas afetadas possam ser melhor realocadas posteriormente. Também espero cumprir no Conselho Legislativo os compromissos do nosso programa político e espero promover o desenvolvimento adicional do governo da região administrativa especial de Hong Kong. Obrigada por assistir. A eleição é a segunda desde 2021, quando a China fez mudanças profundas no sistema eleitoral de Hong Kong para garantir que apenas patriotas, ou seja, leais a Pequim, pudessem concorrer. Banho de sangue hostil na África do Sul. 25 pessoas baleadas. 11 mortos, incluindo uma criança de 3 anos. 3 homens armados invadiram o local em Southville, a oeste da capital Pretória. A motivação do tiroteio é desconhecida. Ninguém foi preso até o momento. Este é o mais recente de uma série de tiroteios em massa, que abalaram o país assolado pelo crime nos últimos anos. 63 assassinatos por dia, 63 homicídios diários na África do Sul. Sem prisões, sem motivo, sem ordem, sem lei. Agora estamos bloqueando bloqueios nas estradas. A Rússia está proibindo a gigante dos jogos por envenenar mentes jovens.
desligando uma das maiores plataformas de jogos do mundo. Milhões de jogadores russos foram cortados, citando cenários de jogos de azar com material extremista. O caos gerado pelos usuários da plataforma virou o pesadelo dos reguladores. Sério, porque quando você cria seu próprio jogo, você cria sua própria responsabilidade. Se o nosso metaverso é moralmente falido, o que isso diz sobre o outro verso? O verso real, o universo. Obrigada por assistir. Outra opção de notícias versus, se quiser. Taiwan fantasma bloqueia nota vermelha. Este é o TikTok. Quer ser que explodiu quando os americanos fugiram do aplicativo original. Agora há restrições de segurança. 3 milhões de usuários bloqueados após 1.700 fraudes. Choveram 8 milhões de dólares sem escritório local, sem plano de cibersegurança, ninguém para ligar. Também é uma bomba relógio política. Pequim Jong-dia é uma isca de soft power, por assim dizer, enquanto Taiwan grita desinformação. Vamos chamar os bloqueadores de fantasmas para assistir. E o dia de Martin Luther King sai. O aniversário de Trump entra. Os dias gratuitos nos parques nacionais passam por modernização, removendo os feriados de direitos civis, como 19 de junho e Martin Luther King, mas mantendo 9 datas patrióticas, incluindo 4 de julho. Claro, o dia da bandeira, o dia de Trump, e isso é válido para os residentes dos Estados Unidos da América. Só os estrangeiros pagam, mesmo nos dias gratuitos. Fazer a América acampar de novo, não é? Arquivos de Epstein, mais uma rodada. Democratas da Câmara divulgam imagens dos quartos de Little St. James, máscaras, cadeira odontológica, foto do Papa. Conclusão? Aqui, responsabilidade é sua. As imagens não trazem novidades, só um vislumbre opulento das ilhas de tráfico. Trump assinou um projeto de lei. A Justiça deve liberar todos os arquivos até 19 de dezembro. O tempo está correndo. Que presente de Natal adiantado estranho para os americanos, não? Tudo bem. E falando em espírito natalino, Belém acende a árvore novamente. Mas ainda não é um Natal alegre e feliz. Vamos celebrar essa ocasião. Este é o local de nascimento de Jesus Cristo e esta é a primeira vez após 2 anos de guerra. As pessoas passaram por muita agonia e dor, desemprego, muitos problemas e tristeza. Então agora é hora de compartilharmos nossa felicidade e alegria de compartilhar este momento. Sim, porém as reservas de hotéis subiram um pouco, mas as lojas seguem vazias. Então, rezando pela paz. Esperando pelos turistas para celebrar o Natal de Cersei, onde tudo começou. Espero que seja um Natal muito, muito feliz mais tarde neste mês. Certo, chegamos ao topo, vamos lá! Obrigada por assistirem, e esta noite estamos muito felizes em dar as boas-vindas ao topo. Jeffrey Seacon, diretor do Centro de Direito Militar da Universidade Texas Tech. Senhor Ego Marcos, diretor do Republicanos no Exterior Israel, e nosso correspondente sênior da I-24, NEWS em inglês, Owen Alterman. Obrigada por se juntarem a nós esta noite. Estamos falando da névoa da guerra ou do secretário de guerra? A batalha contra o narcoterror está tendo efeito contrário? Antes de começarmos, vamos analisar mais a fundo. A campanha militar dos Estados Unidos contra barcos suspeitos de tráfico de drogas no Caribe se transformou em uma tempestade política. A polêmica gira em torno de um ataque em setembro que afundou uma embarcação e, segundo relatos, matou 11 pessoas. Depois, surgiu uma acusação mais grave. 2 sobreviventes desarmados agarrados aos destroços teriam sido mortos em um ataque duplo. Críticos afirmam que isso viola antigas regras militares dos Estados Unidos da América que protegem náufragos incapacitados, sugerindo um possível crime de guerra. Durante a tempestade, o secretário de Defesa Pete Hegseth defendeu a operação e disse que teria tomado a mesma decisão. O Pentágono afirma que o ataque foi legal e visava prevenir novas ameaças. Mas a pressão bipartidária aumentou no Congresso, com parlamentares exigindo transparência, investigações e responsabilização. A comoção agora vai além de um incidente. Ela levanta questões mais profundas sobre as regras que regem o uso da força. Sem guerra declarada, surgem dúvidas sobre os limites da autoridade do executivo e até onde líderes militares podem agir pela segurança nacional. Hegseth ultrapassou os limites de sua autoridade? Já é hora de Hegseth se afastar?
Como definimos a névoa da guerra quando nenhuma guerra foi declarada? Quais consequências legais poderiam ou deveriam seguir? Tudo bem, senhores. Então, o que poderia? Quais deveriam ser as consequências legais a partir deste ponto? Como sempre, começamos nossa conversa com uma rodada rápida. 30 segundos para cada um expor sua posição inicial sobre o assunto. E a partir daí, seguimos com a conversa. Então, senhor Kwan, por favor, comece. Seus 30 segundos começam agora. Eu acho que o problema no geral é que os Estados Unidos caracterizaram o que é fundamentalmente um problema de aplicação da lei como uma guerra e, portanto, invocaram a autoridade para matar pessoas como uma medida de primeira escolha. De acordo com a lei de guerra, há quase total unanimidade entre a comunidade jurídica internacional de que essa não é uma caracterização legítima para esse problema. Então, para mim, não é só o duplo ataque. Não é o segundo ataque que levanta problemas, é o primeiro ataque, que é um desvio da prática de longa data de interdição e apreensão marítima. E quando você força uma solução jurídica redonda em um problema operacional quadrado, você acaba tendo um excesso operacional. E a percepção de excesso de zelo no uso da força, que é o que eu acho que esse incidente realmente revela. Não é o segundo, é o primeiro, apenas o começo. Senhor Ago Marcos, seus 30 segundos para opinar. Isso é narcoterrorismo e esses terroristas estão atacando os Estados Unidos agora com um ataque ativo ao país. Com essas drogas que podem matar milhares de pessoas, você tem uma responsabilidade moral como governo de realmente defender sua pátria e de defender nosso país e nossa inocência, de pessoas querendo nos matar. No fim, é isso que temos. Finalmente temos um presidente que diz, sabe de uma coisa? Vamos acabar com a guerra às drogas e defender nossa pátria. E, como você sabe, estamos muito preocupados em falar sobre a inocência, por assim dizer, nessas embarcações. Mas e as milhares de pessoas que acabam drogadas e têm overdose por causa das drogas que essas pessoas transportam? Adivinha só, esses são os inocentes que deveríamos proteger e não esses narcoterroristas. Certo, por último, mas não menos importante, nosso Owen Alterman. Suas considerações. Ellie Rauschenberg, talvez estejamos tentando encaixar uma peça quadrada em um buraco redondo. Os Estados Unidos precisam fazer um buraco quadrado, pois a peça também é quadrada. Ou seja, parece bastante claro que isso é ilegal, que isso vai contra o direito internacional, mas a lei simplesmente não é adequada. Isso favorece muito os traficantes de drogas. O que a lei basicamente diz, Ellie, é que a polícia tem que ir, ou a guarda costeira tem que ir, ou até mesmo a marinha tem que ir, ou os fuzileiros navais, e basicamente assumir o controle de cada navio. Contrabando de drogas, mas como você realmente impede o contrabando de drogas? Como você realmente enfrenta os chefes do crime? Donald Trump tuitou que quem contrabandear drogas para os Estados Unidos da América deve receber pena de morte, tudo em maiúsculas. Claro, cuidado, a lei não dá aos Estados Unidos ou outros países meios para assustar essas pessoas. Ellie Rauschenberg, podemos conversar sobre o que os Estados Unidos da América podem fazer sobre isso. Então, a partir deste ponto, cavalheiro, sinta-se à vontade para interagir. E vamos começar exatamente desta posição. Professora Korn, ouvindo vocês três, suspeito que o que precisamos fazer neste início de conversa é formular a pergunta certa. Estamos falando sobre uma definição clara de guerra, sim ou não? Isso está alocando o poder para as ações seguintes? Bem, deixe-me dizer, acho que tenho sido um dos mais ardentes defensores de uma caracterização ampla e pragmática tanto do direito de um Estado se defender contra grupos armados não estatais, quanto do que qualifica como um conflito armado. Mas comparar as atividades de um sindicato de tráfico de drogas com um grupo como o Hamas, o Hezbollah ou o Estado Islâmico do Iraque e da Síria é como comparar um mosquete com um míssil de cruzeiro Tomahawk. O segundo palestrante usou a palavra crucial. Ataque envolve o uso intencional de violência contra um oponente. E não há evidências de que esses grupos estejam pretendendo matar americanos agora. Não subestimo o impacto negativo dos narcóticos e acho terrível. Aplaudo o governo Trump por classificar esses grupos como organizações terroristas estrangeiras. Isso amplia legalmente a autoridade de resposta criminal. Isso não dá ao presidente autoridade para iniciar uma guerra. E não houve provas suficientes de que aprimorar os esforços de aplicação da lei internacional seria ineficaz para lidar com esse problema.
Então podemos falar sobre esculpir um buraco quadrado. Mas o que realmente estamos fazendo é dizendo porque é difícil aplicar a lei. Nós simplesmente vamos ignorar esses mecanismos e começar a matar pessoas como uma medida de primeira escolha, quando o que eles fazem não chega nem perto do tipo de ataques intencionais e violência infligidos aos Estados Unidos e outros países por grupos como a Al-Qaeda. Essa é uma questão ainda mais profunda que ouço. Owen, volto para você. Intenção ou resultado? O que tem mais peso aqui? Bem, acho que isso é claramente um ataque, Ellie, segundo o direito internacional tradicional, como já está estabelecido. Mas ouvimos dos palestrantes que os cartéis de drogas não matam americanos de propósito, mas claramente matam. Eles contrabandeiam drogas para os Estados Unidos da América. Sim, eles fazem isso para ganhar dinheiro, mas sabem muito bem que vão acabar matando muitos americanos nesse processo. O governo Trump deixou isso claro. Os Estados Unidos devem colaborar com outros países do hemisfério ocidental ou do mundo para alterar a lei internacional de direitos humanos, para dar aos estados mais ferramentas para enfrentar os cartéis de drogas. Porque os Estados Unidos e outros países estão simplesmente perdendo a guerra contra as drogas e a guerra às drogas. Mesmo que seja só uma guerra metafórica, eles não têm as ferramentas. Sim, Ellie, é uma situação delicada com muitas substâncias perigosas. Não faça isso. General Greta Thunberg deve criar uma milícia ou arrecadar fundos para um B2 e destruir instalações de petróleo, pois o petróleo é perigoso. Claro, é uma situação delicada. Ainda assim, são necessárias mais ferramentas para realmente dissuadir, pois nada impede as pessoas nesses barcos. No pior cenário, o navio deles é interceptado desde que não ataquem marinha, fuzileiros, polícia ou guarda costeira. O pior seria eles serem julgados e presos. Precisa haver um verdadeiro fator de dissuasão para eles. Ou, melhor ainda, Ellie Rauschenberg. Não para os soldados rasos, mas para os chefes do crime que estão enviando eles. E precisa haver uma nova convenção internacional acordada pelos Estados Unidos e outros países para permitir isso. E sim, isso vai levar muito tempo, não é uma solução para amanhã ou para depois de amanhã. A médio prazo pode haver progresso e os Estados Unidos da América podem estar mais preparados e com melhores ferramentas para combater o contrabando de drogas, da maneira como deve ser combatido. E quantos milhares de pessoas, quantos milhares de inocentes vão estar mortos até que isso seja resolvido? Você e eu sabemos que ao buscar consenso internacional, isso leva anos e anos e anos e anos e nós não temos tempo. As pessoas estão morrendo agora. Uma coisa a se notar é que, sabe, Venezuela, Irã e Hezbollah, eles são aliados. Eles são aliados? Então, quanto dinheiro vem dessas drogas ilegais? Bilhões e bilhões de dólares. Entre 250 e 350 toneladas métricas de cocaína todo ano passam pela Venezuela ou são realmente produzidas lá. Pense bem, quantas pessoas inocentes ainda precisam morrer até fazermos algo? Já chega. E quanto dinheiro está fluindo para quem está assistindo? Quanto dinheiro está fluindo da Venezuela para nossos maravilhosos aliados no Irã e no Hezbollah? Para financiar o terror. Isso virou completamente o Oriente Médio de cabeça para baixo e causou a morte de milhares de pessoas. Isso precisa parar. O presidente Trump está tentando impedir agora, mas será que conseguiremos consenso? Espero que isso ainda demore anos e não estou disposto a sacrificar milhares e milhares de vidas americanas e vidas ao redor do mundo inteiro. Enquanto esperamos. Vou ser breve. Entenda o que você diz, não é argumento leviano, mas os Estados Unidos ainda devem agir conforme a lei. Vimos este presidente usar ferramentas criativas para que os países façam o que ele deseja rapidamente. Não há motivo para Donald Trump não usar essas ferramentas. Tarifas, ajuda, comércio, o que você quiser, você é dos republicanos no exterior. Donald Trump mostrou que tem ferramentas de política externa e que se uma questão for prioridade na política externa, ele pode fazer acontecer rapidamente. Ele pode fazer isso acontecer por meio da lei, que a lei pode ser mudada e ferramentas podem ser utilizadas. Os Estados Unidos não precisam depender de um buraco quadrado, podem esculpir um redondo ou um quadrado para vencer corretamente a guerra contra as drogas. Professora Korn. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. É interessante que quando falamos sobre cooperação internacional, há a percepção de que os Estados Unidos excederam sua autoridade legal, que estão adotando uma caracterização inválida de ambos. Ataque armado acionando o direito de legítima defesa e conflito armado justificando o ataque a esses grupos levou à perda da cooperação internacional. Alguns aliados próximos deixaram de fornecer inteligência acionável na região. Quero destacar outro ponto que, na minha opinião, costuma ser negligenciado.
É muito simples falar sobre matar pessoas, usar o exército para matar pessoas, mas homens e mulheres nas Forças Armadas têm que executar essas ordens e eles têm direito à clareza moral. Clareza legal proporciona clareza moral, e quando você gera incerteza legal, você gera incerteza moral. E é fácil esquecer que quando uma ordem é dada, alguém tem que apertar o gatilho desse míssil. E nós devemos às nossas Forças Armadas essa clareza legal e moral. Se precisarmos de mais recursos, mais cooperação internacional, eu apoio totalmente isso e incentivaria o governo a buscar esse tipo de apoio do Congresso. Mas simplesmente declarar unilateralmente que posso designar um grupo como organização terrorista porque eles causam danos aos Estados Unidos. A guerra não é ditada pelo dano. E se o status de guerra for baseado em quantos americanos morrem todo ano por causa de uma substância perigosa, mais americanos morrem por abuso de álcool. 12 mil americanos morrem por ano em acidentes causados por motoristas bêbados. Vamos começar a explodir motoristas bêbados com ataques de drones? Não é assim que definimos guerra. Eu apoiei o ataque do presidente ao Irã. Co-escrevi um artigo de opinião no Washington Post para apoiar isso, pois todos os requisitos do direito internacional respaldavam essa demonstração de poder militar. A grande maioria dos especialistas internacionais rejeita isso e estamos perdendo o tipo de cooperação e apoio internacional que nossos outros convidados disseram ser tão importante nessa campanha. Sr. Mark, por favor, sua opinião. Que tal isso para clareza moral? Milhares de pessoas estão morrendo por causa de motoristas bêbados. E estou falando de inocentes. A diferença entre dirigir bêbado e drogas é que as drogas são muito mais letais do que o álcool. Na maioria das vezes, beber álcool não traz problemas quando você é inocente. Não. Obrigado por assistir a diferença na direção alcoolizada. Os cartéis de drogas são grupos organizados que atuam internacionalmente para levar drogas aos Estados Unidos. Motoristas bêbados são pessoas que estão agindo de forma horrível e imprudente ao sair dirigindo depois de usarem drogas por assistir. Mas não estou defendendo explodir motoristas bêbados. Estou apontando que você não define guerra pelo dano, você define pela agressão, e a agressão é o uso intencional da força. Você teria que ser o sindicato de drogas mais burro do mundo para ter como objetivo matar seus consumidores. Eles são seus consumidores. É fácil chamar isso de guerra se quiser transformar o problema em um prego e usar o exército como martelo. Mas, em termos de direito internacional e realidade operacional, isso não é forçar os limites, isso é destruir completamente os limites. Os poderes de policiamento e a aplicação da lei são suficientes para combater os cartéis de drogas? Quem te controla para vigiar o hemisfério ocidental? Isso basta? Eu concordo com você, a lei existente não apoia o que está acontecendo, mas há um motivo para isso. Não é revelador. O Southcom renunciou. Há um motivo para ele ter renunciado logo após assumir o comando há cerca de um ano. Ele destacou que grande parte da missão do Southcom era interceptar drogas internacionalmente. Quando o secretário de Defesa o pressionou a tratar isso como guerra, ele imediatamente renunciou. Ele ainda não explicou publicamente o motivo. Mas não é difícil inferir que houve um reconhecimento de que estamos excedendo nossa autoridade novamente. Eu sou totalmente a favor de expandir os limites. Eu fui um dos fervorosos apoiadores da campanha de Israel contra grupos armados organizados envolvidos em hostilidades, mas dizer que isso é o mesmo que o Hezbollah ou o Hamas, só porque cidadãos americanos estão morrendo de overdose de drogas, é uma completa distorção. Pastora, Obama, Bush e Clinton tentaram sanções e diplomacia, mas não funcionou. Os cartéis só se fortaleceram. Guerras na Venezuela. Talvez Trump só queira fazer seu trabalho. Bem, Quero dizer, isso já é interessante por si só, porque mesmo que aceitemos essa proposição de que isso é uma guerra, onde está a evidência de que a grande maioria do fentanil está vindo da Venezuela? Isso é uma distorção, não é de lá que vem. Segundo, como identificamos os membros do grupo armado inimigo? Inicia minha carreira como oficial de inteligência. Qual é o critério de identificação de ameaça que justifica você matar pessoas? Você não pode generalizar assim. Quero acrescentar um ponto antes de passar para o Mark, e nisso concordo totalmente. Se a lei não permite, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América não podem simplesmente violá-la. Isso não é ou não deveria ser uma opção política, a alternativa que já esbocei. Sim, isso não resolve de imediato, mas traz uma solução melhor a longo prazo.
Só porque o problema não se resolve com as ferramentas atuais, não quer dizer que você pode criar suas próprias se não forem previstas em lei. Escolha interessante de palavras. Uma solução imediata quando estamos falando sobre drogas reduz o ego. Marcos, o que você acha? Sem mais comentários, já repeti isso. Acho que, no fim das contas, temos um problema sério e você precisa lidar com isso, em vez de empurrar com a barriga, esperando que a comunidade internacional reescreva as leis para acomodar a realidade de que a Venezuela tem um litoral gigantesco, gigantesco, e é quase impossível regular e controlar. Obrigado por assistir. E em termos de dissuasão, aliás, você quer uma dissuasão, mas os militares americanos cercaram a Venezuela e esses barcos continuam saindo. Obrigada por assistir. Se estamos explodindo eles, é porque conseguimos identificá-los. Se podemos encontrá-los para explodi-los, podemos encontrá-los para explodi-los.